Boa noite a todos. Muito estranho olhar para essa... Mas eu, de antemão, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí e de todos que estão aqui, porque isso aqui está lotado, está muito cheio. E nós vamos hoje falar sobre mãe. Como o Alexandre falou, a abertura, né, ela tem muito a ver com tudo que nós vamos falar, porque é fazer aos olhos de Deus, porque ser mãe é um compromisso que a gente assume com Deus. E é um compromisso que nos remete uma responsabilidade imensa. E aí eu trouxe essa figura que eu acho que todos conhecem, que é a nossa mãe maior, que é o nosso exemplo, que nos... Então vamos lá. Mãe. O que significa a palavra mãe? Vocês que estão em casa vão pensando até chegar o momento, mas alguém sabe o que significa a palavra mãe? Quando eu descobri o que significa essa palavrinha tão pequena, eu entendi o porquê que Deus a escolheu e colocou essa palavra como a tutora de espíritos aqui na Terra. E aí eu coloquei uma frasezinha assim, ó, mãe, a única heroína que não precisa de poderes mágicos para ser incrível, porque mãe é incrível. Ela é realmente incrível, porque ela faz com que a gente se sinta acolhido, com que a gente se sinta protegido, com que a gente se sinta maior do que somos quando ela está na nossa presença. Ela é pura e ela consegue traduzir o seu amor num simples olhar e num simples gesto. Então acho que a palavra incrível a define, mas não é o significado de mãe ainda. Então vamos lá. Mãe. Muito amor envolvido. Vocês acham que é pouco? Ou vocês concordam com essa denominação? Eu acho que não foi por acaso que essa palavra foi escolhida, porque é muito amor envolvido. É um amor que dói, ele engrandece, ele angustia e ele não consegue ser traduzido nas palavras. Este amor é o amor que transcende palavras e ele é feito através de ações e do sentimento verdadeiro de conexão com aquele espírito que veio para ser nosso companheiro nessa jornada evolutiva. A fome de amor é muito mais difícil de remover do que a fome do pão, Madre Teresa. Bonito isso, né? E mais bonito é a gente olhar essa imagem, porque essa imagem traduz a doçura da mãe quando olha para os de deixar de comer para alimentar o seu filho, porque ela se alimenta de ver o seu filho bem. Então, mãe, muito amor envolvido. Embora as mães devam ser lembradas todos os dias, desculpa, eu não estou acostumada com essa tecnologia toda aqui. Embora as mães devam ser lembradas todos os dias, é no segundo domingo de maio que elas são homenageadas. Eu acho isso muito interessante, eu acho que as datas comerciais são bacanas porque elas integram famílias, amigos, mas eu tenho uma opinião um pouquinho particular. E eu gostaria de deixar aqui registrada a minha opinião, que Dia das Mães é mega importante. Como eu disse, a gente integra a família. Mas Dia das Mães são todos os dias. O dia de você lembrar da mãe, de lembrar, de ligar, de demonstrar carinho, são todos os dias. São todos os dias que a gente tem que estar com esse sentimento arraigado dentro de nós. Porque as datas são muito importantes. Mas se a gente só lembrar de fazer um agrado, de reconhecer, de sermos gratos em datas específicas, se torna um pouco de hipocrisia. E a gente vai se distanciando e vai perdendo o sentimento mesmo de gratidão. Eu até faço uma ligação quando a gente faz as nossas orações somente quando estamos precisando de Deus. Mas esquecemos de fazer as orações quando somos gratos pelo que alcançamos. É a mesma coisa, então as datas são importantes, mas tenhamos o cuidado de lembrar, né? No caso eu vou falar das mães, mas tem outras datas aí, das mães todos os dias.
Se tornar mãe é um sonho de muitas mulheres. Para outras, a gravidez pode acontecer de uma forma inesperada. O fato é que ser mãe muda a vida de uma mulher, desde a gestação, passando pelo nascimento, desenvolvimento e a criação de um filho. Muda. Eu acho que a gente não tem antes de Cristo e depois de Cristo, a gente acho que pode denominar aí antes de ser mãe e depois de ser mãe. Antes de ser mãe, a gente cria o filho de todo mundo com as nossas ideias, com os nossos julgamentos. A gente cria o filho da humanidade. Quando a gente se torna mãe, a gente começa a entender o que é ser mãe, as dificuldades, olhar o filho do outro e imaginar, e se fosse o meu? São sentimentos que nivelam. Nós temos o filme As Mães de Chico, e eu acho muito interessante assistir, porque mostra como nivela esse sentimento e uma mãe é capaz de entender tão bem a outra mãe. Então eu sempre acho que aí é um divisor de águas. Vamos lá. Mas do ponto de vista espiritual, o que significa ser mãe? Né? O que é ser mãe? A doutrina espírita esclarece que se trata de um compromisso. Eu deixei grifadinha essa palavra porque eu vou voltar nela. Um compromisso importante. Porque ao gerar um filho, assume-se o compromisso perante as leis de Deus, oferecendo oportunidade para que um espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir, cabendo aos pais o amparo necessário para sua caminhada e novos aprendizados. Evolução espiritual. Vamos voltar na palavra compromisso. Veja, nós aqui encarnados, nós assumimos vários compromissos. Alguns, no momento que a gente assume, a gente pensa, por que eu fiz isso? Mas aí você assumiu o compromisso, e aí depende com a sua criação, de seguir as riscas, tudo aquilo que você se propõe a fazer, já teve aquele comprometimento, você assume. Imagina isso perante a Deus. Porque quando a gente já encarna sabendo tudo o que nós vamos fazer aqui. Esquece, mas a gente pediu. E a gente assumiu compromissos. E é um dever moral nosso, o compromisso da evolução espiritual daquele que veio sobre a nossa tutela. É um compromisso, como disse a mensagem que o Alê leu para nós, com Deus, não é com a sociedade. Claro que uma coisa leva a outra, mas nós vamos responder isso a Deus. No slide anterior eu falei, né, que algumas gestações, ser mãe é um desejo de toda mulher, algumas engravidam de forma inesperada, outras adotam, outras buscam outros caminhos para ter filhos. Todos eles levam um único sentimento, o sentimento materno. Esse é um compromisso. É um compromisso que a gente não pode se esquecer jamais. Lembrando que ser mãe não é ser perfeita. O compromisso pode ter aí alguns percalços no caminho? Não pode, vão existir. Existirão momentos em que a gente chora, em que a gente se decepciona, porque, veja, são espíritos. Então a gente não pode esperar a perfeição nem da mãe e nem do filho. A pergunta 890 do Livro dos Espíritos esclarece que o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento, uma abnegação que constitui virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. No animal, o bichinho lá nasceu, começou a andar, começou a caçar, a mãe acabou, criou a maioridade e vai embora. E com a gente não é assim. Por mais que algumas culturas, em alguns países, os filhos saem de casa mais cedo,
sair de casa não corta os laços, não corta cordão umbilical. E eu quero fazer mais um comentário aqui que eu acho muito importante. Tem algumas linhas terapêuticas e alguns psicólogos que eles gostam de incentivar, acho que é essa palavra que eu quero achar aqui, o corte do cordão umbilical. Não sou contra nenhuma opinião, não estou aqui querendo fazer apologia a nenhuma ideia, mas eu vou me permitir dar minha opinião. E não se corta cordão umbilical. Não existe isso. O que existe, e é muito diferente, é a gente ensinar aos nossos filhos que ações geram reações, consequências que eles responderão e nós sofreremos, estaremos ali para auxiliá-los, mas as consequências e os atos serão sofridos por eles, através do livre-arbítrio. Mas você não corta o cordão umbilical. Você não deixa de apoiar seu filho. E mais, você não deixa de sentir a mesma dor que ele sente. Então isso não é corte de cordão umbilical. Como você corta o cordão umbilical? Acabamos de ler aqui. Esse é um amor que transcende existências. A mãe de André Luiz ficou anos rezando, orando e pedindo pelo seu socorro. E ele era um homem barbado já. Não corta cordão. Então vamos deixar esse estigma de cresceu, agora a vida é sua, se vira. Não se vira, se une, agrega, divide, sofre junto, ama junto, se alegra junto. Isso é ser mãe. Muito amor envolvido. Simples, né? Essa palavra traduz tudo. Compreende-se, deixa eu ver se eu coloquei um negócio ali, tá? Compreende-se que existe, além dos laços físicos, um elo poderoso entre mãe e filhos. Que é esse? O que seria esse elo? Será que não é o cordão umbilical que a gente está falando aqui? Por esse motivo, o amor materno é realmente capaz de ultrapassar barreiras. E aí eu vou fazer a minha interpretação também pessoal. Pus a mão no microfone. A minha interpretação pessoal. Quando fala de ultrapassar barreiras, são existências e existências e existências. Então não se corta cordão umbilical. Se nutre ele. Quando o bebê está lá na barriga, lá no ventre da mãe, como que ele é alimentado? Você não coloca pelo umbigo a comida, o leite. Não, você alimenta ele pelo cordão umbilical. Você se preocupa com a sua alimentação para ter uma boa alimentação, para ter nutrientes, né? Que vai fazer toda essa formação física da criança, do bebê que está ali dentro, né? Quando ele nasce, esse cordão umbilical continua. Você muda até o seu jeito de agir. Você estuda. Você se molda para crescer junto com o teu filho. Então não se corta cordão umbilical. Ser mãe representa a possibilidade do exercício incondicional, de amor incondicional. E é incondicional. Doando o melhor de si para a evolução de um espírito que nasce no papel de filho. Seja um amigo do passado, alguém que necessite de reconciliação, como oportunidade de reconstruir uma nova história. É tão mágico que quando as coisas estão muito difíceis, sabe? Várias existências, um mata o outro mata um e vai. Deus fala, já sei que eu vou resolver aqui. Vai vir como mãe e filho. Porque é o único amor incondicional. Porque por pior que seja, eu tenho plateia aqui, gente, vocês não estão sabendo, mas eu tenho. Mas me mandaram olhar para a pilastra, então eu não posso olhar para cá. Por pior que seja, às vezes o filho você fala, é hoje, mas você o ama. Olha como a maravilha
de Deus em criar o muito amor envolvido para fazer com que a gente se reconcilie com desafetos. E aí eu coloquei essa figurinha, que é uma mãe que tem uma imagem de super-heroína, porque mãe é super-herói. Eu até falo assim, olha, agora eu vou fazer um parênteses, porque tem pais assistindo e deve estar falando, peraí, mas você está falando tanto de mãe e a gente? Sim, o pai tem é super importante. Aliás, sem o pai, fica mais complicado o negócio, né? Tem que ter o pai. Deus também foi perfeito nisso. E tem pais incríveis. Tem pais que são parceiros, que fazem a contribuição para essa evolução em família dar certo. Então, meus parabéns para os pais também, mas a palestra é da mãe. Então, desculpa. Mas aí eu vou fazer um parêntese. Sabe como que eu vejo essa denominação pai e mãe? Eu acho que o pai é o Robin e a mãe é o Batman. Você vê que o Batman está em todas, o Robin fica atrás. Então a mãe é super-herói. O Robin dá uma ajuda, muito. Nossa, eu lembro do Batcaverna, deles juntos lá, mas o Batman é que faz a história acontecer. Vale lembrar, e aí esse slide eu acho muito importante para nós, para todos nós. Porém, é importante ressaltar que contamos com o nosso livre-arbítrio. Consequentemente, encontramos relacionamentos conflitantes entre mães e filhos que decorrem de situações que somente a espiritualidade observando é que teremos essa compreensão. Ou seja, quem está me ouvindo pode até estar pensando assim, poxa, mas e aquela mãe que mata? E aquela mãe que aborta? E aquela mãe que permite o estupro do filho? Que permite que o padrasto judie, estupre, venda o filho, né, no tráfico sexual, no tráfico humano? E essa mãe? O que você tem a dizer dessa mãe? O que eu tenho a dizer dessa mãe é que existe o livre-arbítrio. O que eu tenho a dizer dessa mãe é que vamos parar para pensar que nós estamos falando sobre desafetos muitas vezes. Pessoas que estão se ligando por existências afins de desafeto. E aí sucumbe. Lembra que eu falei que a gente assume um compromisso? A gente assume um compromisso. Claro, a gente tenta fazer de tudo para cumprir. Eu assumi o compromisso da palestra. E se eu não viesse? Eu poderia, eu tenho livre-arbítrio, falar, olha, não vai rolar. Com certeza o Alexandre tem 20 cartas na manga e ia fazer melhor do que eu. Porém, eu assumi um compromisso. Assim somos nós também com o plano espiritual. A mãe pode sucumbir. E aí, por mais que nós, ainda com a nossa pequenez, a gente julga, fica o alerta. E aí eu vou me colocar na linha de frente para que eu preste atenção no julgamento que eu estou fazendo. Porque eu sei do momento atual, mas eu não sei das vidas pregressas e de toda uma história que ela tem. E cabe o meu silêncio, porque aos olhos de Deus, que conhece, vai fazer o julgamento que achar necessário. E Deus, na sua misericórdia, tem um julgamento leve, porque vai fazer com que ela aprenda para poder posteriormente cumprir o compromisso que falhou agora. Então vamos prestar atenção nisso. E eu quero fazer mais uma observação. Eu ouvi essa semana uma live do André Trigueiro. Eu gosto muito dele, um jornalista. Ele trabalha na Globo News. E ele fez uma observação interessante e que cabe lembrar aqui nesse slide. Quando uma cigarra canta, ela canta alto, né? Ela faz um barulho, é a natureza se expondo. Só que nós, dentro de casa, ouvindo uma cigarra cantando, dá a impressão que tem o quê? A Sapucaí cantando de cigarra lá fora. Parece que tem 1000 cigarras cantando. Porque o barulho dela é grande. E muitas das vezes é uma cigarra, no máximo 2. Mas o barulho, por ser grande, nos remete à quantidade. E não.
o barulho não está linkado à quantidade. O que eu quero dizer com isso? Não vamos... Às vezes, uma mãe que sucumbe ao seu compromisso vai chamar muito mais atenção na mídia do que muitas mães, aliás, a maioria, que cumprem o seu papel com extremo amor, que cumpre o seu compromisso com devotamento, abnegação, resiliência, sabedoria. Então não vamos deixar o canto de uma cigarra atrapalhar o silêncio de tantas mães devotadas. Vamos acreditar no amor. Não podemos, tá aqui na telinha, não podemos jamais esquecer que todos são espíritos em eterno aprendizado. E o simples fato dessa mãe ter dado oportunidade de reencarnação já se deve a ela o sentimento de gratidão. Aí podem estar perguntando, e quem aborta, Adriane? Não deu a oportunidade da reencarnação. Acabei de falar. Se ela sucumbiu, o compromisso dela... Olha, a gente abriu hoje o Pão Nosso falando, é com Deus e não conosco. Então cabe a mim, principalmente. Eu me cobro muito pela minha indulgência, que não sou indulgente, estou longe de ser. Então cabe a mim a indulgência. Um dia eu vou chegar lá. Não vamos julgar. Isso é para mim, tá? Isso é para mim. Vamos lá. Existe uma receita ou um manual para ser mãe? O que vocês acham? Como eu não posso ouvir vocês, ninguém pode levantar a mão aí e me responder, eu não vou ouvir, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não tem manual, não tem receita, tem instinto. Porque eu também não sei se vocês sabem, isso é descoberta da NASA. Todos nós temos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, né? O paladar e o tato, todos nós. Mas a NASA descobriu recentemente, tem pesquisas rolando aí, que a mãe tem 6. Porque ela vem com uma intuição, uma antena parabólica, que ela consegue rastrear o seu ato, o ato daquele filho, de longe. Ela é fantástica. Então, mãe tem 6 sextos sentidos, né? Não existe... Não existe uma receita para se tornar a mãe perfeita, mas existem várias para ser uma boa mãe. Muitas. E sabe qual é a receita de ser a boa mãe? É simplesmente amar o seu filho, do jeito que você sabe. Ah, a mãe do vizinho é sempre melhor que a nossa. É porque eu fui criança, eu tive também da adolescente, a mãe do vizinho era sempre a melhor. A minha era chata, a do vizinho era ótima. Vai viver com a mãe do vizinho. Vai passar uma semana com a mãe do vizinho. A mãe, ela sabe, tem endereço certo, ela sabe o filho que tem. Então, se ela age com você de um jeito, pode ter certeza que ela sabe o que ela faz. Um outro exemplo que eu acho que cabe a todas as mães é a gente saber que na mão, todos os dedos são diferentes, né? Todos. E aí eu vou tirar esse anel deste dedo e vou tentar colocar nesse. Ele não vai entrar. Se eu forçar muito, ele vai entrar. Ele vai criar fissuras, vai sangrar meu dedo, vai machucar. Aí ele vai ficar aqui me incomodando, porque ele não cabe, né, ó. Então, ser mãe é perceber que cada um é de um jeito. E que o que cabe neste dedo, aqui, fica perfeito, não cabe neste. Mas que se eu tentar mudar, eu posso até conseguir. Mas eu vou fazer sangrar, sofrer. E eu vou mudar a personalidade dele. A estrutura, no caso. Então, ser mãe não tem receita, são percepções. E mãe tem percepção. Maria de Nazaré. Eu só quero saber o tempo que a gente tem aqui. Como tá, meu amigo? É? Então, vamos lá. Porque eu tô achando que eu falei demais já. Maria de Nazaré, eu não podia, que eu acho que já está até terminando, viu, gente? Eu não podia finalizar, eu não podia terminar
essa palestra sem falar dela. Porque tá, se a gente quer manual e modelo, se tudo que a gente falou aqui, não, mas ainda não foi suficiente, Adriane. Você podia ter explorado mais o assunto, beleza, Mãe Maria de Nazaré. Acabou. A palestra podia até acabar aqui. Quem foi Maria de Nazaré? Foi mãe de Jesus. Já por aí já mostra a autoridade que ela tinha, autoridade moral. Mas vocês acham que ela foi diferente da gente? Também vocês não podem me responder, eu não estou ouvindo, então eu vou dar minha opinião mais uma vez. Não. O que difere a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, de nós, sim, é a autoridade moral. Aí é indiscutível, não tem nem o que falar. Mas sentimento materno, não. Ela tinha os mesmos predicados que nós. Os mesmos sentimentos que nós. Fé que a conduziu nos momentos mais difíceis da sua jornada. Vamos lá. Imagina vocês vendo se o filho pega uma gripe, a gente quer ter a gripe no lugar dele. Se um filho nosso, se alguém grita com o nosso filho, a gente quer arrancar a língua de quem gritou com o nosso filho. Imagina ela vendo Jesus sendo crucificado, sendo ultrajado, porque ela acompanhou o trajeto. Eu, Adriane, teria morrido antes, porque eu iria intervir e eu ia encher tanto o saco dos soldados que eles iam falar, mata ela para a gente continuar a crucificação. Acaba com ela, porque eu não teria a determinação e a força moral que ela tem. A fé, a minha ali ia ser abalada. Não dá para mim. Então isso também difere ela de nós, mas não no sentimento. Ela permaneceu trabalhando em prol dos necessitados depois que o filho foi morto. Eu vou falar a palavra morto, desencarnou, mas foi ali crucificado. Ela usou de toda a sua dor para transferir para o próximo o que ela gostaria que fizesse o filho dela. Isso tem um pouquinho a ver com ser mãe? Tem. Tem. Nenhuma mãe vê o filho da outra sofrendo e não compadece. Não tem isso. Vocês querem um exemplo? Vamos pôr um noticiário, qualquer um, que um filho... Não, vamos lá. Aqui tem aquele Amber Alert no celular, não tem? Para mim é novo, eu estou há pouco tempo aqui, mas é uma coisa... Aquilo quando toca, eu tenho certeza que quem vê, todas as mães, se remete com o sentimento de uma dor e nem sabe quem é a criança, quem é a pessoa que está ali. Mas é o sentimento, é o mesmo sentimento. É o mesmo. Então Maria olhava para os necessitados com o amor que ela olhava para Jesus. E ela continuou firme e forte no seu trabalho. Será que também não cabe a nós pensarmos nisso quando a gente se compromete, ou melhor, quando a gente lembra do nosso compromisso em fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse a nós? Tem até quem beija meu filho, adoça minha boca. Foi resgatada durante o sono do corpo físico pelo seu filho para retorno ao lar celeste. Como isso aconteceu? Conta-se uma historinha que Maria trabalhava arduamente em prol do outro. Aí eu faço uma pergunta para vocês, porque a gente mistifica, que Jesus, que Maria não sofriam não, porque tem autoridade moral. Não, ela sofreu demais, o coração dela sangrava todos os dias pela morte do filho, mas ela não deixou de atender. E ela, todas as manhãs ao acordar, ela tinha um sentimento de saudade, aquela saudade que dói do filho dela. Mas ela continuava atendendo, até porque pela mediunidade dela muito avançada, ela tinha essa comunicação com a espiritualidade que falava, continua Maria, você tem uma missão aí, não acabou. E num dia muito especial ela acordou, pasmem vocês, que acham que Maria é
tão diferente de nós, ela acordou angustiada, muito triste. Alguém já acordou aqui com aquele sentimento assim, uma dor no peito, uma angústia? Às vezes não sabe o que é, mas acorda sim. E lógico que ela se remeteu ao filho, na lembrança do filho, mas aquela força interior e aquela voz... Maria, segue em frente. Quando ela abriu a porta, né, do casebre dela, tinha uma fila de necessitados que parecia do INSS, ia daqui sei lá onde. E ela foi atendendo um por um, mas o coração dolorido, com aquela falta, com aquele sentimento de amor pelo seu filho, que tinha partido de forma muito dura. E ao chegar ao final da tarde, já na parte da noite, ao anoitecer, tinha o último necessitado, maltrapilho, e ele estava com uma túnica. É túnica que chama, né? Ele estava com um capuz de cabeça baixa, mas ele estava tão maltrapilho e ela tão cansada, e ela pensava, não, mas é o último e eu vou até o último. E quando ele chegou perto dela, que ele tirou esse capuz, era Jesus. E ele fala, mãe, você cumpriu sua tarefa. E aí ela foi resgatada por ele. Chegou o momento do reencontro. Tem o momento do reencontro sempre. Cortou cordão umbilical? Pelo contrário, ficou sendo alimentado fortemente pelo sentimento de que um dia, de fé, eles iriam se encontrar. Hoje, ela trabalha como socorrista daqueles que são julgados pela fraqueza do suicídio. Ela é a mãe daqueles que, por vezes, nós julgamos como fracos, julgamos que, pelo amor também, aquilo que a gente faz com frequência. Eu estou falando por mim. E ela pediu para ela coordenar esse grupo, para ela ser a mentora desse grupo, porque ela sabe o quanto quem partiu pelo suicídio sofre e quem ficou sofre mais ainda. O amor dela é tão incondicional que ela distribui o seu amor a todos e aos mais necessitados. Os suicidas que por algumas religiões, assim, eu não sei muito, não sou teóloga, mas algumas religiões acho que não permite nem que a família enterre, se eu não estou falando besteira, porque eles têm realmente essa denominação de ter infringido uma lei divina. Então não pode ter o perdão, não pode ter o acesso, enfim. E ela está ali. Eles vão sofrer consequências. Eu não gosto dessa palavra sofrer, não, mas eles vão ter consequências dos seus atos? Vão, isso é lei de causa e efeito, amor e justiça, enfim. Isso não exonera amor. É engraçado a gente achar que porque a pessoa fez alguma coisa de errado, tem que chicotear. Ela vai responder. Isso, fato. Mas não exonera o amor de Deus e de Maria no socorro desses espíritos e daqueles que ficam aqui sofrendo. Porque conheço pessoas que têm irmãos, filhos, maridos, filhas que partiram através do suicídio. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com o julgamento. Temos algo em comum com essa mãe? Eu acho que, por mais que eu não consiga ouvir vocês respondendo, eu acho que seria um grande momento de reflexão e cada um responder para si. Eu vou responder aqui que sim. Não coloque Maria muito distante, não. Ela está aqui do nosso lado. Ela é parceira, muito parceira, inclusive. Porque ela consegue, por ser mãe, entender os nossos sentimentos e a nossa pequenez. Então, sim, nós temos algo em comum com ela. Um pedido especial. Tá acabando, gente. Conta-se uma história sobre um espírito que, ao saber que sua encarnação na Terra estava se aproximando, solicitou uma conversa com os espíritos encarregados de todo o planejamento de sua trajetória terrena.
O que ele fez? Traduzindo, ele vinha de existências e existências fazendo o quê? Sucumbindo. Nossa, não adiantava, nascia, sucumbia, aí desencarnava, passava na tela mental, renascia e não adiantava. E ele falou, não, gente, peraí, vamos parar com isso daqui. Chegou meu momento de encarnar, reencarnar, mas eu preciso ter uma conversa aí com o superior de vocês, porque eu preciso fazer o negócio funcionar. Querem saber mais dessa história? Eu podia fazer uma pegadinha, então vão ler. Não, eu vou falar. Vamos lá. Ele chegou lá no Ministério da Encarnação, chamou o diretor. Sabe quando a gente fala assim, não quero mais falar com você, agora eu quero falar com o seu superior. Ele fez isso. Aí veio lá o superior, aquele que faz todo o programa da nossa trajetória terrena, e falou, tá bom, meu filho, senta aqui, vamos conversar. E aí ele falou, eu já venho de outras encarnações falhando e preciso da ajuda de vocês para conseguir êxito nessa oportunidade. Não dá, eu estou cansado, mas eu também sei das minhas imperfeições e não consigo mudar, então eu preciso de uma ajuda. Gostaria de não ter opções para ressaltar minhas tendências, por favor. Os espíritos então lhe deram a seguinte missão. Pensaram, tá bom, vamos fazer um negócio funcionar dessa vez. Meu irmão, você vai trabalhar arduamente em prol do outro com total dedicação, zelo e, acima de tudo, com indulgência. Aí ele pensou, isso não vai funcionar, mas tá bom, vamos ouvir até o fim. Você vai pensar no próximo antes de si próprio. Vai amar o próximo como a ti mesmo. Ficou difícil, né? Mas ele respeitava a hierarquia e estava ouvindo. Farás a caridade com toda a sua dedicação sem esperar nada em troca. Vai fazer porque ama. Ele já estava achando que ele ia ser quem? Seu Geraldo no Centro Espírita aqui. Irá perder noites de sono para cuidar do próximo. Irá perder noites de sono se preocupando com o bem-estar do próximo. Irá renunciar sua própria vida para cuidar do próximo. Muitas vezes vai trabalhar doente. Parênteses, não terá salário mensal. Eu esqueci de colocar. Sofrerá injustiça e talvez no futuro tudo o que tenha feito não vai ser reconhecido. Mas seu amor será incondicional e mesmo assim você estará sempre ali para continuar sua missão com o próximo. Que maravilha! Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu aceito. Me parece que agora eu não vou falhar mais, né? Não é possível. Qual será essa missão? O espírito responsável responde: você vai ser mãe. Você vai ser mãe. Alguém se identifica com algum dos itens passados no slide anterior? Não dormir, se preocupar, fazer o bem com total indulgência, porque com os nossos a gente é muito indulgente, né? Deixar de comer, pensar totalmente. Quem já deixou de comprar algo para si para comprar para o filho? Quem numa crise financeira pensa primeiro, o que eu vou dar de comer para o meu filho? Não quer saber se vai trocar de carro, se vai comprar uma casa, como vai se vestir. Não. Na hora que você tem filho, tudo muda, sentimentos mudam. O amor verdadeiro não é feito de palavras, mas de atitudes, de vontade, gestos, ações e união na busca de um bem comum. O que será que é isso? Muito amor envolvido. Amor mais doação. Amor mais ação, doação. Doação, muito amor envolvido. E aí, nosso Santo Agostinho, que é parceiro também nosso nessa jornada
materna, e quem não conhece a história de Santo Agostinho, não vou me estender falando, mas estudem a história dele, vocês vão entender o porquê que eu digo que ele é nosso parceiro. Ele fala assim: missão dos pais, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Compromisso. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Santo Agostinho. Compromisso com Deus que te confia. O filho não é teu, você é o tutor. É difícil, é fácil falar, mas para mim o filho é meu, sim. Enquanto estiver aqui encarnado é meu. Só que é meu de usufruto, né? Compromisso que eu tenho com a espiritualidade, com Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente ouve muito assim, né? Vamos fazer um mundo melhor para os nossos filhos. E eu acho que a gente tem que mudar isso. Aliás, eu já ouvi isso também. Não, isso não é de autoria minha. Estou compartilhando com vocês. Não. Vamos deixar filhos melhores para o mundo. Porque quando a gente tem o compromisso de educar os nossos filhos com caráter, com integridade, com moral, consequentemente teremos um mundo melhor. Porque o mundo, o planeta Terra, ele está muito bem regido pela espiritualidade. Então não vamos deixar o mundo melhor para o filho. É deixar o filho muito bem educado, preparado para amar o próximo, respeitar o próximo e, consequentemente, teremos um mundo melhor. Eu vou fazer só mais uma observação que eu gostaria muito de dedicar essa palestra. Quando eu fui chamada para fazer essa palestra, eu pensei, meu Deus, palestra de mãe! Eu já não queria palestra, que dirá de mãe. Só que quando eu sentei para fazer, eu tive um insight. Porque ela foi inteiramente feita para minha mãe e para minha avó materna. Que, como eu disse, né, do sexto sentido, do sexto sentido que a mãe tem, a minha mãe veio muito bem amparada com ele e ela sabia a filha que ela tinha, né? Ela sabia que não era boa coisa, que o negócio ali, o compromisso ia ser. E ela me educou com 2 segmentos que eu passo para os meus filhos até hoje. E se não fosse ela, talvez eu não teria aprendido, porque eu sei das minhas imperfeições e que eu carrego até hoje, inclusive. Mas 2 coisas eu devo a ela. Não fazer ao próximo o que você não quer que faça a você. E ela falava assim para mim, olha, porque bullying tem desde sempre. Então, quando a gente ia para a escola, ela falava, não faz para ninguém o que você não quer que faça para você. Você sempre se coloque num lugar se você iria gostar. Então, eu lembro muito pequena a minha mãe falando isso. E o outro ponto. Dê valor, minha filha, a um tostão. Porque quem dá valor a um tostão, chega a 1 milhão. Agora, quem não dá valor a um tostão, nunca chegará a 1 milhão. E ela não estava falando de riqueza material. Ela estava falando de caráter. Faça o que você tiver que fazer, mesmo sem ninguém estar olhando. Porque o certo é certo sempre. E eu cresci com isso. Eu sou até meia chata com algumas coisas. Quem me conhece sabe o quanto eu sou meia crítica com isso. Então isso eu devo à minha mãe. E a minha avó materna, ela é católica. E ela me ensinou também é uma pirâmide, né? A terceira, para fechar essa pirâmide, ela me ensinou desde pequenininha a orar, a me conectar com Deus. Então, quando eu era muito pequenininha, ela me ensinou o Pai Nosso e a Ave Maria. E ela falava, não durma sem fazer. Quando eu era pequena, eu achava que se eu dormisse sem fazer, um bicho ia sair debaixo da cama e ia me comer. Alguém ia sair do armário. Eu não tinha ligação de que eu fazendo essa oração me conectava com Deus. Eu fazia porque eu tinha medo do escuro.
Eu falava, se eu fizer, ninguém vai me pegar aqui. E hoje eu entendo essa ligação. E ela falava, nunca saia de casa sem fazer oração. E eu cresci assim também, então orar para mim é muito fácil. Porque eu sempre fiz desde muito pequena. Então essa palestra é inteiramente para elas. Porque o que eu sou hoje e o que eu entendo de ser como mãe imperfeita, eu devo às duas. Feliz Dia das Mães, apesar que Dia das Mães são todos os dias. Eu acho que a mensagem maior que eu gostaria de passar é que não se peguem às datas, mas lembrem delas todos os dias e sejam gratos. Muito obrigada a todos.